Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Desperta, Brasil, Brasil. Uma semente tem o seu tempo certo para nascer. Pode ficar guardada muitos anos, como se fosse um fragmento qualquer. Mas quando alguém resolve lançá-la ao chão, logo que se vê, é o seu valor se manifestando em raízes, galhos, folhas, flores e o tão esperado fruto. Foi então que o Deus Pai das Luzes, o sublime lavrador, viu uma de suas nobres sementes surgir em nosso Brasil. A princípio tudo parecia resistir, pois o clima era inadequado. O solo era condicionado a tantas impossibilidades. Mas a terra era boa e por isso a semente de Deus vence todos os obstáculos e começa a romper em fé. É certo que essa sementinha, mesmo num tempo de grandes desafios, é regada com muitas lágrimas de certeza e por isso começa a ganhar abrangência e profundidade. Toda semente é conhecida como semente, mas nenhuma pode excluir sua identidade. E para essa referida semente, poderíamos dar o nome de ousadia, fé, confiança, certeza, determinação, profeta, discípulo, apóstolo e tantos outros. Embora sendo e se identificando com tudo isso, quis o dono da seara que se chamasse Manuel de Melo, o missionário do povo. E dentre tantos frutos valiosos que essa semente produziu, queremos hoje destacar um que veio a se chamar Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. E o fulgor dessa semente se espalhou, atingiu e serviu multidões com a palavra vivificadora do Evangelho de Jesus Cristo. Igrejas nasceram por todo o nosso país. Ministérios foram levantados e muitas barreiras derrubadas. Há 50 anos Deus soprou sobre o Brasil um vento forte de avivamento, um vento que baniu as cinzas da religião tradicional e anunciou um novo tempo. Vento que despertou labaredas de fogo, incendiando o coração do nosso saudoso missionário Manuel de Melo, espalhando suas chamas sobre uma equipe de homens cheios do Espírito Santo de Deus, que invadiram o Brasil, lotando as praças, as tendas, os cinemas, os teatros e até os estádios esportivos, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus, expulsando demônios, curando os enfermos, desmascarando a adoração à imagem, a anjos, a criatura ao invés do Criador. No mês de março de 1956, iniciou-se a primeira igreja pentecostal brasileira, a igreja O Brasil para Cristo. As igrejas evangélicas existentes até então foram fundadas por missionários estrangeiros que, junto com o evangelho, trouxeram também a sua nobre cultura. Mas a primeira igreja de expressão nacional, fundada por um brasileiro, liderada por brasileiros e com uma identidade cultural brasileira, foi a igreja O Brasil para Cristo. Todos fiquem em pé. Combatendo a iniquidade e sofrendo. Jesus Cristo, Cristo Salvador. Meu Brasil, meu Brasil. A nação da Naqueles dias,
o Brasil foi cenário de grandes maravilhas de Deus. Testemunhos se espalharam pelos 4 cantos do país. As clarinadas sonoras do Desperta Brasil acordaram nossa nação através dos programas da Rádio Tupi de São Paulo e outras emissoras, anunciando que estava na hora do Brasil acordar e que Jesus estava pronto para libertar todos aqueles que nele creem. O Brasil despertou, orou, e Jesus começou a libertar o povo das garras de Satanás. Mesmo debaixo da perseguição de autoridades políticas e religiosas, muitas vezes manifesta com prisões arbitrárias, com derrubadas de nossos templos e a queima das nossas tendas, continuamos avançando, abrindo igrejas em toda a nação, levando a mensagem de salvação, cura e libertação, fincando a bandeira de o Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo foi a primeira igreja a realizar um culto no estádio de futebol e que, em primeiro lugar, superlotou a Praça da Sé e tomou o Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, inspirando uma prática que até hoje se realiza entre os evangélicos. Também foi a igreja que iniciou o processo de evangelização pela mídia, utilizando-se do rádio, da televisão e de todos os meios de comunicação possíveis para anunciar o Evangelho de Jesus. Enquanto sua expansão alcançava todo o território nacional, uma grande área era adquirida por aqueles irmãos pioneiros para a construção do que seria na época o maior templo evangélico do mundo, a maior casa de oração de toda a face da terra. Casa esta inaugurada no mês de julho de 1979, abrigando na sua principal nave 10.000 pessoas assentadas. No dia 5 de maio de 1990, não somente a Igreja do Brasil para Cristo, mas toda a nação evangélica e todo o Brasil evangélico perdeu este grande servo de Deus, missionário Manuel de Melo, que foi promovido à eternidade. Apesar da grande perda, continuamos apaixonados e levando outras vidas a se apaixonarem por Cristo. Continuamos falando a mesma língua, pregando a mesma verdade, aplaudindo o Senhor com alegria e vivendo seus milagres em nosso dia a dia. E a igreja crescendo e se espalhando por toda a nação. Tudo começou em 1955, quando Manuel de Melo, um pregador de apenas 26 anos, reuniu em sua casa cerca de 40 irmãos e amigos, a fim de compartilhar uma visão que havia recebido de Deus ainda na infância. Manuel de Melo desejava ambiciosamente organizar um movimento evangelístico de cura e libertação em toda a nação brasileira. Apesar da ideia um tanto utópica, o grupo empenhou esforços, e em poucos dias, passou a realizar cultos em uma tenda improvisada, na Vila Carrão, um bairro pobre da capital paulista, sob o nome Igreja de Jesus Betel, Movimento do Caminho. No ano seguinte, Melo inicia um projeto paralelo de evangelismo, desta vez através do rádio, uma iniciativa bem-sucedida que populariza imediatamente o seu ministério, numa atitude visionária, mesmo frente às críticas da liderança cristã que considerava o rádio um instrumento profano. O missionário, juntamente com o pastor Alfredo Rachid Góes, adere ao evangelismo radiofônico. E através da emissora Piratininga de São Paulo, conquista um número expressivo de ouvintes. O programa é um sucesso, e logo a Voz do Brasil para Cristo passa a ser veiculado internacionalmente pela Rádio Tupi, permanecendo no topo das pesquisas de audiência por 34 anos consecutivos. Maus trabalhos haviam começado, e a igreja intimada a providenciar a legalização do estabelecimento. Assim, no dia 3 de março de 1956, a instituição,
unida a mais 3 denominações independentes, oficializa o início das atividades evangelísticas. Deixa de se chamar Igreja de Jesus Betel, e devidamente registrada, passa a ser denominada Igreja Evangélica Pentecostal. O lema, O Brasil para Cristo, é incorporado ao nome oficial em 1974, e a patente é registrada em 1985, pelo pastor Ivan Nunes, na época o presidente nacional. Nos primeiros anos, o crescimento da denominação surpreendia a todos. Diariamente, Manoel de Melo recebia convites para a realização de cruzadas evangelísticas em todo o Brasil. Milhares de pessoas lotavam praças, teatros e estádios para vê-lo pregar. Por todas as cidades onde a denominação realizava os encontros de milagres, jornais e revistas seculares estampavam manchetes como: um missionário faz curas na Praça Dantas Barreto, um paralítico ficou andando perfeitamente, um mudo falou com um repórter e uma verdadeira multidão presenciou os milagres de fé. Se por um lado a denominação crescia, já que diversos líderes de igrejas independentes pediam ingresso na convenção, por outro, o ministério sofria a oposição da própria comunidade cristã. Segundo o livro Vida e Obra do missionário Manoel de Melo, escrito pela jornalista Valéria de Melo, lançado por ocasião do Jubileu de Ouro da denominação, algumas atitudes escandalizavam a liderança conservadora. Este é o caso da liberação do uso de instrumentos musicais, como guitarras e baterias dentro do templo, e também a locação de teatros, estádios de futebol e casas de espetáculos para a realização de cultos de milagres. Segundo a jornalista, diversos pastores usavam os púlpitos para recomendar aos membros de suas igrejas a não comparecerem às reuniões realizadas nesses ambientes, mas nada parecia travar o crescimento. Durante a ditadura, cresceram também as acusações de curandeirismo e charlatanismo contra Manoel de Melo. No entanto, isso não o impedia de denunciar publicamente ou em fóruns internacionais, como no Conselho Mundial de Igrejas, os abusos e as injustiças do regime militar, que visavam impedi-lo de anunciar o Evangelho. Mesmo sabendo que era vigiado e perseguido 24 horas por dia, não se calava diante das ameaças, afirma pastor Ivan Nunes, que conviveu com Manoel de Melo. Segundo Valéria, não eram raras as vezes em que o missionário dizia, em cima do palco, aos agentes da Polícia Federal aqui presentes: aviso, podem ligar os seus dispositivos de gravação, agora, porque eu estou pronto para iniciar a minha pregação. Uma ousadia que lhe custou 27 detenções, felizmente sem qualquer condenação. Mas as perseguições não foram apenas regimentalistas. A segunda onda de avivamento no Brasil, como ficou conhecido o período, trouxe descontentamento a muitas denominações, sobretudo a Igreja Católica. Nessa época, o Brasil viu a denominação lamentar a destruição de seus templos e edificações, como foi o caso do primeiro tabernáculo, construído num terreno cedido à igreja, pelo então prefeito de São Paulo, Adhemar de Barros. Era 1959. Meses depois, inesperadamente, conforme o relato da edição 29 da Revista Moderna, o mesmo prefeito, num gesto de vandalismo, mandou homens pela madrugada para derrubar aquela casa de Deus. A violência, no entanto, só contribuiu para que a denominação pudesse ver a solidariedade do povo brasileiro. Menos de 4 meses depois, muitas doações vindas de todos os estados, e até de fora da nação, possibilitaram a reconstrução de um novo tabernáculo. Cerca de 20 anos depois, no dia 1º de julho de 1979, sob a presidência nacional do pastor Olavo Nunes, o sucessor de Manoel de Melo e único líder a ser nomeado ao cargo pelo próprio missionário, a igreja inaugurou a sede nacional da denominação. Um templo com capacidade para 10.000 pessoas que, na época, foi considerado o maior templo evangélico do mundo. De lá para cá, o Brasil para Cristo se notabilizou como uma das maiores instituições religiosas do país. Será que esse sênior tem? Terão coragem de enfrentar policiais das ruas de São Paulo? Corpo bombeiro ou pelo jato d'água? Polícia ou pelo gás lacrimogêneo? Infelizmente,
Minha mente dizia, não, comunista tem que olhar para isso. Pessoa que se ligar tem que olhar para isso. Mas alguém me dizia, no meu ouvido, que ele é frouxo, que ele não tem coragem. Para remover da água, Jeová! E eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste, porque eu leio na Bíblia que o povo mais corajoso da terra é o povo cujo Deus é o Senhor. Eu quando nasci, na minha igreja já se cantava: esse surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, nem a ele pertencer. Quando eu nasci, eu trazia na igreja alguém cantando ainda que hipocritamente: os guerreiros se preparam para a grande luta. Comecei a pregar o Evangelho aos 5 anos de idade. E comecei a pregar e abrir a Bíblia. E vendo Jesus. Aprendi com Jesus. De um rei chamado Herodes, pelo qual Jesus não orava. Mandou um recado para Jesus, dizendo: diz a este Galileu que a partir de hoje o Evangelho não seja mais pregado. Eu aprendi com Jesus, que mandou a resposta para o rei Herodes, dizendo: diga para aquela raposa, diga para aquela raposa que o Evangelho continuará sendo pregado. Aprendi com profetas como Elias, que quando o rei Acabe mandou o exército atrás dele e o trouxe preso à sua presença, e perguntou a Elias: tu és o perturbador de Israel? Elias olhou na cara do rei: não, rei, perturbador de Israel é tu e a casa da tua mãe. Aprendi com o profeta, eu tenho coragem de xingar até a mãe de rei. Aprendi com Jesus, que chama o Herodes de raposa. Não quero empregador covarde. Irmãos companheiros, não acreditem em empregador covarde. Não querem empregador medroso para comer. Não querem crente medroso, irmãos. A vinda de Cristo se aproxima. Quer que esta tarde doentes serão curados, porque o Senhor nos deu poder. Completo o mês que vem 60 anos de idade, dia 20. Comecei a pregar aos 5 anos de idade. Conheço governantes de 133 países do mundo. Já preguei para reis, rainha da Inglaterra, 2 vezes para o presidente americano dentro da sua própria sala, primeiro-ministro da Alemanha, e depois de 55 anos de luta, se aqui tiver alguém que quiser comprar tudo que eu tenho material, eu lhe dou uma procuração essa tarde e lhe dou tudo que eu possuo por 100 mil cruzados. Não recebi. Deus não foi bom para mim em me dar riquezas como deu para Salomão. Não me deu, não sei por quê. Não me deu riquezas materiais. Me deu
pão de cada dia e a veste para vestir. Mas uma coisa Deus me deu. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus me deu poder. Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas sou o nome de Deus deu poder. Agora, cerca de 7 anos atrás, eu estive pregando em Salvador. O estádio de futebol ficou lotado. O estádio Fonte Nova, durante 5 dias, com a média de 60 mil pessoas. Quando foi no terceiro dia, perdão, no quarto dia, Deus me deu uma mensagem que se referia ao poder da macumba e da feitiçaria. E todos sabem, quem estudou um pouquinho, que Salvador é a sede mundial da macumba. Na capital tem cerca de 160 mil terreiros de macumba. Mas ele merece todo o nosso amor. Contra a feitiçaria. Nunca contra o pecado, contra o pecador, mas sempre contra o pecado. Não direi. E quando eu terminei de pregar, dirigiu-se o Senhor alto, de terra escura, todo de terno branco, a rosa enorme vermelha no peito, calçado de branco. E com ele vinha cerca de 12 mulheres baianas de saias regadas. Se dirigiu em frente ao palanque e tinha lá um capitão mantendo a guarda por conta do próprias autoridades que interrompeu o trânsito, interrompeu tudo, e ele estava comandando aquela tropa. E ele veio com aquela mão enorme, um homem com 14 metros de altura, estendeu a mão para mim, eu estendi a minha, ele segurou minha mão com aquela mão enorme, escura. E perguntou, sabe quem eu sou? Eu respondi para ele, muito cansado, lavado de suor, depois de ter atendido mais de 60 mil pessoas. Ele disse, eu sou o presidente da Federação Geral do Estado da Bahia, de todos os terreiros de macumba. O senhor ainda é um homem jovem. Eu poderia destruir o senhor hoje, mas vou lhe dar uma oportunidade. Se o senhor amanhã, o senhor se retratar perante essa multidão, nada vai acontecer. Mas se o senhor não se retratar, eu destruirei o senhor e toda a sua casa. Virou as costas e foi embora. O capitão que comandava a tropa se aproximou e disse, missionário Manuel de Melo, o senhor, pelo amor de Deus, vai fazer o que ele ordenou, não vai? Eu disse, por que, capitão? Porque esse homem aqui na Bahia, ele é temível, esse homem faz o que quer, ele é muito poderoso. Espero isso, porque só a desgraça vai ser muito grande. No outro dia, quando eu cheguei no estádio, aquele homem estava ocupando uma parte da arquibancada à minha esquerda, todos vestidos de branco, e a informação que eu tive que estava acompanhado de 7 mil macumbeiros. Aliás, muito bonito, todos de branco, uma rosa vermelha no peito, lindo, 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 uma bengala na mão e uma vela acesa na outra. Era um quadro lindo, lindo. E quando ele veio, o capitão veio e disse, reverendo, o senhor está preparado para se retratar? E eu disse, senhor capitão, senhor comandante, eu irei subir naquele palanque
O que o meu Senhor mandar eu falar, eu falarei. Aleluia. Subindo falando, e ainda não tinha mensagem. O coral cantou. Uma banda das Assembleias de Deus tocaram hino. E aquele coral cantando no meu ouvido direito, a banda tocando no meu ouvido esquerdo. O pastor, como fez o pastor Gentil essa tarde, pegou o microfone e disse: agora vamos ouvir o missionário Manuel de Melo. Até aquele momento Deus não tinha me dado a mensagem. Quando eu me levantei e abri a Bíblia, Deus disse: meu servo, a mensagem desta noite eu quero que seja dada baseada no livro de Deuteronômio, onde diz o título: o Senhor dos Exércitos destruirá todos os feiticeiros da terra. Aleluia! Aleluia! Hoje, a Igreja do Brasil para Cristo está por toda a nação, e em outros países. Através da Missão Desafio, fundada em fevereiro de 1991, temos missionários em vários lugares do mundo, com vários programas de atuação. O programa Saturação Bolívia, o mais antigo da Missão Desafio, atende ao país mais pobre da América Latina, desenvolvendo um trabalho social arrojado no atendimento aos necessitados, entre eles, a Clínica Médica Bethesda. No programa Burkina Faso, é realizado trabalho nas tribos, atendendo as crianças com alimentação diária antes dos estudos, e também alcançando seus pais. A Missão Desafio trabalha também no envio de famílias de missionários para atuação no navio Logos Hope, com a responsabilidade dos cultos no navio, para uma tripulação de mais de 300 pessoas, que representam cerca de 50 nacionalidades diferentes. Somente a Missão Desafio representa o projeto Dalit Freedom Network no Brasil, que trabalha diretamente com os Dalits da Índia, um povo que é vendido como mercadoria, escravizado, que tem todos os direitos negados. Eles são 1/4 da população indiana, aproximadamente 300 milhões de pessoas. O projeto começou em 2002 e já foram construídas 107 escolas onde estudam 25 mil crianças. Através de clínicas médicas e clínicas móveis, é levado assistência à saúde. A Missão Desafio tem trabalhos também no Peru, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Espanha, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, na Índia, na África. Amá-lo sobre todas as coisas. Je aimerai le Seigneur sur toutes les choses. E amar as pessoas como eu me amo. Je aimerai les gens, les prochains comme je aime moi-même. Amém. Amém. Agora é tempo de jubileu, e por ele damos graças ao bom Deus por ter enchido tantos celeiros, e são igrejas que formam vidas e vidas que fazem o Rei Jesus ser glorificado. 50 anos que esta obra vem mostrando seu valor. Muitos não sabem as provas que esta obra já passou. Tentaram destruir os sonhos de um humilde pregador que com garra e muita força tudo isto suportou.
Queimaram nossa tenda, mas nada adiantou, pois ninguém pode destruir aquilo que Deus aprovou. Custa o choro e muitas lágrimas, cadeias e perseguições. Hoje a chama está acesa, ardendo em nossos corações. Desperta, Brasil, a obra não pode parar. Desperta, Brasil, unidos pra comemorar e cravar nossas bandeiras, conquistar outros países e dizer ao mundo inteiro que somos um povo feliz. Desperta, Brasil, a obra não pode parar. Desperta, Brasil, unidos pra comemorar e cravar nossas bandeiras, conquistar outros países e dizer ao mundo inteiro que somos um povo feliz. Desperta, Brasil, desperta, Brasil, oh, oh. Desperta, Brasil, desperta, Brasil. Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus destrói o poder das trevas, Jesus curou no passado, cura no presente e curará no futuro. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Queimaram nossa tenda, mas nada adiantou, pois ninguém pode destruir aquilo que Deus aprovou. Custa o choro e muitas lágrimas, cadeias e perseguições. Hoje a chama está acesa, ardendo em nossos corações. Desperta, Brasil, a obra não pode parar. Desperta, Brasil, unidos pra comemorar e cravar nossas bandeiras, conquistar outros países e dizer ao mundo inteiro que somos um povo feliz. Desperta, Brasil, a obra não pode parar. Desperta, Brasil, unidos pra comemorar e cravar nossas bandeiras, conquistar outros países e dizer ao mundo inteiro que somos um povo feliz. Desperta, Brasil, desperta, Brasil, oh, oh. Desperta, Brasil, desperta, Brasil. Aleluia, 50 anos, Deus abençoando esta obra. Estou grato a Deus por tudo que o Senhor está fazendo entre nós.